Muito bem. Hoje, diante de nós, está o senhor Marco Antônio Sandes Carvalho. Ele está sendo acusado da prática de crime de homicídio. E esse fato aqui é contra a dona senhora chamada Eleci, né? Dia 21 de maio do ano de 2020. Os senhores escutaram agora há pouco, na boca do promotor de justiça, que não tem testemunha ocular. Ninguém viu. E as testemunhas que compareceram perante a autoridade policial disseram: nós não podemos ajudar no que concerne a questão da autoria. Para que haja condenação, é indispensável que haja pelo menos 2 requisitos. Primeiro, materialidade. Segundo, prova de autoria. Prova de materialidade, prova de autoria. Tem os 2? Tem. Então, é bem provável que vai haver uma condenação. Uma autoria, materialidade. A materialidade é inquestionável, uma vez que tem nos autos do processo a informação de que, de fato, a vítima veio a falecer, morreu a vítima. Então, eu não tenho como contestar essa informação. Materialidade, ok. Mas no que concerne a questão de autoria, aí a questão já muda. Por quê? Porque, como bem e sabiamente tomou a decisão o representante do Ministério Público ao dispensar as testemunhas todas, porque elas viriam dizer exatamente o que elas disseram e que não poderia aumentar, diminuir, somar, agregar, inovar. Eu não vi, aliás, vi, mas não sei quem fez. É isso que elas iriam dizer. Eu vi. E quem foi? Eu não faço a menor ideia. Quantas pessoas? Uns dizem que tinha 2, outros dizem que tinha 4, outros dizem que tinha 3. Eles não sabem dizer nem a quantidade de pessoas que participaram desse fato. Então, com relação à prova testemunhal, ela é fragilíssima. Não serve, imprestável. Então, o que faz a autoridade policial para que ele possa se respaldar e encontrar elementos de acusação em desfavor do Marco, que aqui se encontra? Ele se vale de um inquérito policial ou outro que tramita na vara de Ananindeua, aí, pum, junta aqui. E por que ele junta o processo de Ananindeua aqui dentro? É porque tem um gol que se suspeita que seja o mesmo que foi usado aqui. Foi avaliado, foi verificado lá a questão da identificação do veículo. Então, aí veio essa informação de lá e agregou a pessoa do Marcos. Muito bem. O Marcos, ele negou perante a autoridade policial, como bem apresentou aqui o promotor de justiça, ele negou participação. Eu não tenho nada a ver com esse crime dessa senhora, não sei quem é, não faço a menor ideia de como isso aconteceu, por que aconteceu. Pode fazer as suas pesquisas aí que vocês não vão encontrar nada que me comprometam. Entretanto, o representante do Ministério Público, ele apresentou como elemento de informação, eu não sei se ele não, eu não vou dizer que é prova, vou dizer que é elemento de informação. Aqui o material probatório trazido pela dona Sandra. A dona Sandra, o senhor já viu aqui o que mostrou o digno representante do Ministério Público. E nessa informação, a dona Sandra teria anotado lá o nome do mês, o nome do Marco e o dia 21, o valor que ela teria recebido em função do aluguel dessa situação.
O Marco teria dito, olha, isso depois de um mês, ele teria dito, deixa eu ver aqui, quando foi que ele falou? Mais de um mês depois. Mais de 2 meses. Deixa eu ver se eu localizo aqui a data do essa informação que foi trazida. Então, o Marco conversa lá com o delegado de polícia, e o delegado de polícia diz assim, olha, mas acontece que esse veículo ele estava sob a sua custódia, segundo a narrativa da dona Sandra. Mas se estava, de forma alguma, fui eu. Isso aí, tem uma pessoa chamada Denison, esse é o nome dele. Ele dizendo para o delegado de polícia. E hoje ele disse, olha, eu não concordo com as informações que foram apresentadas pela autoridade policial. Não concordo. Então, ele não concordou com a atribuição de culpa dele em desfavor dessa pessoa chamada Denison. Eu não sou o autor desse fato. Se alguém cometeu, teria sido o Denison, que estaria na posse desse veículo. Durante a audiência judicial, aqui também o Marco negou a informação de que ele teria participado desse fato. Ele negou para a autoridade policial, ele negou durante a instrução para o juiz, e hoje, durante o julgamento dele, ele está negando de novo. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Eu entendi por bem de trazer o depoimento da dona Sandra, a proprietária do veículo. Ela prestou esse depoimento, deixa eu ver se tem o dia 31/7/2020. Escute aí o que a dona Sandra disse. Sandra Maria Dia dos Santos. Que como Marcos passou a atrasar novamente o pagamento das diárias, vou ler um pouco mais para trás aqui, para que o senhor e a senhora possam entender. Eu acho que eu vou ler todo o depoimento dela. Fica mais fácil. Que é proprietária do veículo Gol 1.0, de placa tal, cor branca, que é alugada para pessoas trabalharem. Pessoas, plural. O veículo Gol é usado para pessoas. Ela não restringiu que o uso do veículo seria exclusivo. Eu não comprei. Por que você não comprou esse veículo? Eu comprei exclusivamente para que o Marcos pudesse trabalhar nele. Não, aqui ela diz que pessoas trabalhavam como motorista de aplicativo. Que possui referido veículo desde o ano de 2019, não precisando a data exata da compra, mas que possui a nota fiscal que está em sua casa. Que alugou o aludido veículo para o nacional de nome Antônio Marcos Sandes Carvalho, esse aqui. Desde meados de outubro de 2019. O fato aconteceu dia 21 de maio de 2020. Desde meados de outubro de 2019, o qual pagava uma diária de R$60. Que desde que Marcos alugou o veículo da declarante, no início pagava habitualmente na data certa, mas lá pelo meado do dia 15 de outubro, no mesmo mês. Passou 15 dias pagando direitinho, mas chegou no meio do mês de outubro, Marcos passou a atrasar o pagamento das diárias. Mas lá pelo meado do dia 15 do citado mês de outubro,
Marcos passou a atrasar o pagamento da diária, o que levou a declarante a retirar pela primeira vez o veículo da posse de Marcos. Então, me dê a chave do veículo. 15 dias depois de entregar, 2 semanas depois, ela tomou a chave e o veículo da posse do Marcos. E como ela disse aqui que alugava para pessoas, o objetivo do carro era servir para motoristas de aplicativo, certamente que ela não deixou o carro parado, deve ter alugado para outras pessoas. Muito bem. Marco passou a atrasar a diária. Pela primeira vez, retirou o veículo da posse no mês de novembro de 2019, ficando aproximadamente 2 meses sem rodar no veículo. Marcos passou a atrasar o pagamento da diária, o que levou a declarante a retirar pela primeira vez o veículo da posse de Marcos no mês de novembro de 2019, ficando aproximadamente 2 meses sem o citado veículo. Então, ela ficou sem... Era outubro, ela tirou o veículo da mão dele, da posse dele. Aí ela está dizendo que ficou 2 meses, ou seja, novembro e dezembro, 2 meses sem ele rodar, de 2019. Ficando aproximadamente 2 meses sem rodar no citado veículo. Que em meados de janeiro de 2020, a declarante resolveu alugar novamente o veículo Gol para Marcos, a pedido de um motorista amigo de Marcos, que disse que ele estava passando por necessidade. Então, Marcos passou a rodar como motorista de aplicativo novamente. Janeiro de 2020, passou a rodar de novo. Que como o Marcos passou a atrasar, janeiro começou a atrasar. A atrasar novamente no pagamento, a declarante resolveu retirar o veículo da posse de Marcos pela segunda vez, em meados de fevereiro. Ele rodou 1 mês e mais 15 dias. Janeiro. Quando foi meado de fevereiro, a declarante resolveu retirar o veículo da posse de Marcos pela segunda vez, em meado de fevereiro. Tendo este ficado aproximadamente 3 meses sem rodar no veículo. Fevereiro, março, abril e maio. Ficou esses 3 meses sem rodar no veículo. Está certa a minha conta? Eu acho que está certo, né, Uai? E ela confirma que está certa a minha conta. Tendo, meados de fevereiro, tendo ficado 3 meses sem rodar no veículo. Março, abril e maio. Ela vai confirmar que ele ficou sem rodar esses 3 meses. 3 meses. Que desde o dia 13 de junho, 4 meses, que desde o dia 13 de junho é uma data muito simbólica, porque o fato aconteceu no dia 21 de maio, e ela está dizendo que voltou a posse dele no dia 13 de junho, ou seja, de 21 de maio para 13 de junho, 3 semanas. Três semanas depois, né? De ele estar sem a posse do veículo, no depoimento que ela prestou para a autoridade policial. Que desde o dia 13 de junho, eu comecei no dia 13 de junho a anotar. Mas aí ela disse que anotou, aqui já trouxe a anotação do dia, no mês de maio. Mas ela está dizendo para o delegado que ela só começou a anotar no dia 13 de junho. A agenda dela
do mês de maio não confere com o depoimento dela. Ela entregou para o delegado maio, mas disse para ele que em maio esse aqui não estava na posse do veículo. Onde está a mentira e onde está a verdade? O senhor vai analisar. Vai chegar a sua conclusão aí. Eu vou ler de novo para que não haja nenhuma confusão na sua cabeça. Veja, preste atenção aí. Em meados de outubro de 2019, né, ela entregou, passou a pagar a diária, Marco alugou o veículo, que pagava habitualmente, mas no dia 15 do mês de outubro, passou a atrasar o pagamento da diária, o que levou a declarante a retirar pela primeira vez o veículo da posse de Marco. No mês de novembro, ficando aproximadamente 2 meses sem rodar no citado veículo, que em meados de janeiro, a declarante resolveu alugar novamente o veículo Gol para Marcos, devido a um motorista amigo de Marcos que disse que este estava passando por necessidade. Então, Marcos passou a rodar como motorista do aplicativo novamente. Mas, que como Marcos passou a atrasar novamente os pagamentos da diária, a declarante resolveu retirar o veículo da posse de Marcos pela segunda vez, meados de fevereiro. Mais ou menos dia 15 de fevereiro, eu tomei de volta, de 2020. Tendo este ficado aproximadamente 3 meses sem rodar no veículo. Fevereiro, março, abril, maio. E quando é no dia 13 de junho do corrente ano, a declarante alugou pela terceira vez o veículo para Marcos. Novamente, em virtude da necessidade deste de sustentar a família. E desde então passou a anotar em um caderno as diárias pagas por Marcos, bem como pelos outros motoristas dos outros veículos que a declarante possui. Que a última vez que Marcos fez o pagamento da diária foi no dia 28/7/2020. Isso por volta de 22 horas, ficando sem pagamento os dias 29 e 30 do mês de julho, ocasião em que a declarante iria retirar o veículo de Marcos novamente. Isso definitivamente. E aí segue as outras informações. Muito bem. O que nós temos, a fim de trabalhar em cima dessa elucidação de autoria, quem foi o autor? Não se sabe quem foi, mas supõe-se que tenha sido ele, porque ele alugava esse veículo que supostamente estaria envolvido com essa situação. Ele negou. Eu trouxe aqui para os senhores, li o depoimento da dona Ana, e com lastro nas informações que ela trouxe, Sandra, né? Sandra, e com lastro nas informações que ela trouxe para os autos, eu acho que eu fiquei na dúvida. Então, se essa informação não tivesse sido anexada ao processo, eu ia dizer assim, olha, seu Marcos, Antônio, me desculpa aí, mas não tem nenhuma informação lá nos autos que lhe beneficie o seu silêncio ou a sua negativa, muito pelo contrário. Se o senhor vier a confessar, até ajuda, porque diminui. Mas a própria autoridade policial juntou ao processo declarações da dona Sandra, isentando o seu Marco Antônio de responsabilidade.
Foi o que eu acabei de ler para os senhores. Então, diante desse cenário, diante desse imbróglio, o senhor e a senhora vai decidir. Ele é culpado ou é inocente? Vale o que ela escreveu ou vale o que ela disse para o delegado de polícia? O que o senhor acha? O que a senhora acha? Aí o senhor vai fazer a sua avaliação, o senhor vai adotar aí o seu critério de valor aí para fazer a sua análise e chegar à conclusão de que ele participou sim, de que ele foi o motorista sim, de que ele foi o atirador sim, de que ele estava lá no banco do carona sim, mas não saiu. Só que, com relação à prova nos autos, o meu entendimento, o entendimento que eu tenho da lei é o seguinte: a lei pode trazer, a lei não, me desculpe, os autos, ele pode trazer 3 possibilidades. A primeira, é certo que tem provas para condenar. É certo que tem provas da inocência, então vamos absolver. Os autos me trouxeram dúvida. O senhor vai condenar uma pessoa na dúvida? A senhora vai condenar uma pessoa na dúvida? Não, eu acho que pode ter sido. Bora botar logo 30 aí na costa dele. Eu acho que pode ter sido. Então, se a senhora acha e o senhor achar é o suficiente para condenar, então pronto, é isso aí. Mas se for com lastro no depoimento da dona Sandra, se for fundamentar, no meu entendimento, tem material suficiente para dizer que não foi ele, que ele não estava sentado no banco do carona, ele não estava sentado no banco do motorista, ou ele não estava sentado em nenhuma das posições lá no banco traseiro do Gol branco. Ninguém viu, ninguém sabe, mas parece que pode ter sido ele, é muito provável que pode ter sido ele, é possível que possa ter sido ele, que estivesse dirigindo, ou que estivesse com uma arma na mão, .40, que não se encontrou na casa dele, essa arma .40, tá? Para poder pelo menos dar mais um respaldo de confiança para dizer, não, olha, até a arma estava lá, ou a tua casa, ou a roupa que tu vestiu lá, aquela roupa preta, né? Estava lá na tua casa, mas não tem nenhum outro elemento de informação que não seja essa suspeita trazida aqui pela anotação da dona Sandra, que confronta diretamente com a informação que tem aqui no depoimento dela mesma. Nós vamos passar aqui a votação dos quesitos. O juiz vai perguntar para o senhor e para a senhora. Primeira pergunta que ele vai fazer: a dona Eleci morreu? Só que não vai perguntar assim, a dona Eleci morreu. Mas ele quer saber disso. E é o primeiro voto que ele apresentar, só vai dizer, vai votar sim. A Eleci morreu. Vai perguntar mais ou menos assim, no dia 21 do mês de maio do ano de 2020, por volta das 20 horas, a vítima, Eleci, foi atingida por disparos de arma de fogo que causou o seu óbito? É mais ou menos assim que vai perguntar. O nome disso é materialidade. Sim. Não tenho como dizer que não. Segunda pergunta que o juiz vai fazer para o senhor. Foi o Marcos? Mas ele não vai perguntar assim, foi o Marcos. Não, ele vai perguntar. O senhor Marco Antônio colaborou para a morte da senhora Eleci? Participação. Eu não sei que nível de participação. Se fosse uma participação de menor importância, eu ia até pedir para quesitar, mas eu não sei qual foi o nível de participação dele. Se ele puxou o gatilho, dirigiu, estava no banco de trás, ou se ele só emprestou o carro. Eu não sei. Se eu soubesse, eu ia dizer, vamos voltar aí, doutor, o quesito da menor importância, participação de menor importância, que aí o senhor diminui um pouquinho mais a pena dele. Não tem nem como eu pedir isso aí. Então, o juiz vai perguntar, a senhora tem certeza que foi ele? O juiz vai perguntar para o senhor, o senhor tem certeza que foi ele? Se o senhor disser autoria, sim, ele vai ser condenado a uma pena de 12 a 30 anos, de 6 a 20 anos.
que tem a qualificadora. O terceiro voto, primeiro, materialidade, segundo, autoria, terceiro, esse voto aqui é obrigatório, esse terceiro voto aqui, quesito de lei. O jurado absolve. Existem N motivos pelos quais o senhor e a senhora pode chegar e dizer assim, olha, não, eu acho que está errado o que a gente está fazendo aqui, condenando uma pessoa que possivelmente é inocente, presumivelmente é culpado, então eu vou resolver isso aqui no terceiro quesito. É o quesito obrigatório, é essa a pergunta, só uma frase. O jurado absolve? E nessa pergunta, existem várias teses que a defesa tem, inclusive ele pode ter. Uma delas é a tese da legítima defesa, que está dentro desse terceiro quesito, né? O jurado absolve, a dúvida, perdão, está aí dentro também. Quarta pergunta que o juiz vai perguntar para o senhor, para a senhora, quarta pergunta, quarto voto, é sobre a qualificadora de dificuldade de defesa para a vítima. E aí está sendo dito assim, que naquele dia, nas circunstâncias como aconteceu o crime, a vítima não teve chance para que ela pudesse se defender. O processo, os autos do processo trouxeram algumas informações que dizem assim, que a dona Eleci teria sido visitada por algumas pessoas que teriam ameaçado a família dela, inclusive uma filha, e seria membro de uma corporação militar, polícia civil, um negócio assim, mas a polícia estava, segundo o que tem aqui, que ela já estaria sendo ameaçada de morte. Então, por causa dessas ameaças, então assim, ela já estaria ciente e a par dessas informações. Poderia, portanto, se desvencilhar dos fatos, fugir do local, se assim ela entendesse por bem e necessário. Então, normalmente, quando existe ameaças recíprocas, quando existe essa informação, a pessoa, ela como não se estivesse sendo, a primeira vez que a pessoa está vendo aquela situação, aí não é uma surpresa. Então, alguns doutrinadores e alguns jurisconsultos, algumas doutrinas, alguns tribunais entendem que se existe um fato anterior, que é do conhecimento da vítima, seja ameaça, seja essas situações aí, então já que ela sabia, ela não foi surpreendida. Não houve surpresa, que é o que o Ministério Público está alegando para qualificar o crime. No caso, essa qualificadora, ela tem o poder de tirar o crime de 6 a 20 anos e vai botar ela de 12 a 30 anos. O objetivo da qualificadora é essa, salgar um pouquinho mais, piorar um pouquinho mais a condição processual e penal da pessoa. No meu entendimento, nos autos não há respaldo para chancelar por causa dessas ameaças sistemáticas, constantes, que são noticiadas, inclusive membros da polícia que estariam atrás dela, ou milícia, alguma coisa dessa natureza, que é noticiado aqui nos autos. Quando, se chegar lá, quarto voto, qualificadora que dificultou a defesa entende que Vossas Excelências não devem votar no sim, mas pelo contrário, dizer que, de fato, não existiu essa impossibilidade devido a essas situações pregressas e passadas. Primeiro voto, sim, materialidade. Segundo voto, não. Não tem prova de materialidade. Terceiro voto, o jurado absolve, sim. Quarto voto, se chegar lá, que eu acredito que não vai chegar, o jurado aceita a tese de que houve um homicídio qualificado. Quarto voto. Doutor, eu estou satisfeito e devolvo a Vossa Excelência as palavras e os momentos que se seguem.